Senhoras e senhores, pedimos que tomem seus assentos. Nós daremos início ao 2º Congresso Nacional da Magistratura do Trabalho, sendo realizado pela 2ª vez em Foz do Iguaçu, no Paraná. Queremos agradecer a presença de todos e todas que nos acompanham aqui presencialmente e, de forma especial nessa edição, aos que nos acompanham pela plataforma online, que nos acompanharão nesses 3 dias de evento pela plataforma online. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas também. A cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, é conhecida por abrigar as Cataratas do Iguaçu, a hidrelétrica de Itaipu, e por ficar na fronteira do Brasil com o Paraguai e com a Argentina. É uma grande honra recebê-los mais uma vez. Essa é a 2ª edição do Congresso Nacional da Magistratura do Trabalho, edição 2023. Esse evento é organizado pela Associação Brasileira dos Magistrados do Trabalho, ABMT, em parceria com a Academia Brasileira de Formação e Pesquisa, ABFP. Com todo o reconhecimento merecido, as entidades organizadoras agradecem aos apoiadores e patrocinadores. Apoiador acadêmico, Uninove, Universidade 9 de Julho. Apoiadores institucionais, Federação dos Trabalhadores na Indústria dos Estados do Goiás, Tocantins e Distrito Federal. União Geral dos Trabalhadores, OGMO Paranaguá, o órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário. A empresa farmacêutica Sanofi, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Espírito Santo, Federação Nacional dos Urbanitários, Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, o ISTA Brasil, Associação Brasileira de Entidades Portuárias e Hidroviárias, Instituto CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a Academia Nacional de Direito Desportivo, o Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias no município de São Paulo, a Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, o Sindicato dos Professores no Estado do Espírito Santo. E como patrocinadores agradecemos a Uninove, JBS, Eldorado Brasil, Portos do Paraná, Grupo Abril, Confederação Nacional do Transporte, Federação Brasileira de Bancos, Associação de Terminais Portuários Privados, CN Saúde, Cargill, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a Associação Brasileira de Shopping Centers, Companhia Siderúrgica Nacional, Qualicorp, a Associação Brasileira de Terminais Portuários, a Associação Brasileira dos Terminais de Containers, SWIFT, Federação Nacional das Operações Portuárias, British America Tobacco Brasil e a Confederação Nacional da Indústria, a quem pedimos, por gentileza, uma salva de palmas. Também agradecemos aos palestrantes, expositores e mediadores que disseram sim a esse evento. E temos um agradecimento especial a fazer aos participantes presentes e aos que nos acompanham pela plataforma virtual. Boa noite. Quais são as premissas desse evento? As profundas transformações no mundo do trabalho, impulsionadas pelos avanços tecnológicos e pelas novas formas de organização da produção, estão desafiando o sistema clássico de regulação das relações entre capital e trabalho. Há um significativo consenso quanto à necessidade de modernizar e adaptar esse sistema aos tempos atuais e à dinâmica acelerada das transformações. O diálogo direto entre atores sociais tem sido apontado como a melhor maneira de alcançar o equilíbrio entre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, em harmonia com as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho. A regulação jurídica laboral, nesse contexto, vem evoluindo para um modelo mais flexível, moldado pelos atores sociais, com base em parâmetros de produtividade e competitividade. O tema desse Congresso Nacional da Magistratura do Trabalho é modelos regulatórios, progresso tecnológico, impactos socioeconômicos, jurídicos e institucionais no universo das relações de produção. O objetivo é criar um espaço significativo para a discussão do sistema legal trabalhista, no contexto socioeconômico e tecnológico contemporâneo,
a partir do diálogo com diferentes atores do Poder Judiciário e da sociedade. Passaremos agora para a composição do nosso dispositivo de honra, dando início à solenidade dessa abertura. Convidamos nesse momento para que ocupem seus lugares à frente o ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça. O ministro Aloísio Correia da Veiga, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Douglas Alencar Rodrigues, do Tribunal Superior do Trabalho. A desembargadora Ana Carolina Zaina, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Doutor Osli Machado, procurador-geral do município de Foz do Iguaçu, representando nesse ato o excelentíssimo senhor prefeito da nossa querida e hospitaleira Foz do Iguaçu, senhor Francisco Brasileiro. Gostaríamos também de chamar ao palco o presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, doutor Gianni Gabriel Cardoso. E o presidente da Academia Brasileira de Formação e Pesquisa, Zilmar Santana de Assis. Ambas as instituições, a ABMT e a ABFP, são as realizadoras desse evento. Queremos registrar, nesse momento, a honrosa presença nesse evento dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Registramos a presença dos ministros Vantuil Abdala, Ives Gandra Martins Filho, Morgana de Almeida Richa, Mária Cristina Peduzzi, Evandro Pereira Valadão Lopes, Luiz José Dezena da Silva, Breno Medeiros, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Alexandre Luiz Ramos e Amauri Rodrigues Pinto Júnior. Também saudamos os senhores desembargadores e senhoras desembargadoras, presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho que participam desse 2º Congresso Nacional da Magistratura do Trabalho. E para representá-los, convidamos ao palco o desembargador Aldalifal Hildebrando da Silva, da 11ª Região. Convidamos ainda o senhor Alexandre Cordeiro, presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Senhor Ronaldo Ferreira Tolentino, presidente da Comissão de Direito do Trabalho do Conselho Federal da OAB. E, finalmente, o senhor Ariel Medeiros, professor representante da Universidade 9 de Julho. Saudamos ainda a todos os mediadores, palestrantes que generosamente compartilharão seus conhecimentos com os participantes desse evento, tanto aqueles que estão aqui presencialmente, quanto os que nos acompanham em plataforma online. Do mesmo modo, os senhores advogados, senhores, representantes de entidades do trabalho e da classe patronal. Agradecemos ainda a presença das demais autoridades que estão conosco nessa noite. Nesse momento, convidamos a todos para acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro pelo pianista Magnum Barbosa Mesa e pela cantora Juliana Pazini Medeiros.
Ipiranga, margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fulgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Olá para o que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Antes da exposição de Sua Excelência, o ministro Luiz Felipe Salomão, conferencista de abertura desse evento, convidamos para a saudação inicial, nesse momento, a desembargadora Ana Carolina Zaina, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Boa noite a todos. Ao tempo em que agradeço a particular deferência de integrar este dispositivo de honra, peço vênia para todos cumprimentar
fraterna e afetuosamente na pessoa do excelentíssimo ministro Aloísio Corrêa da Veiga, insigne vice-presidente do Tribunal Regional, do Tribunal do Colégio do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A presença de Vossa Excelência, ministro Aloísio, em terras paranaenses, em fecundas terras paranaenses, destaca de plano a tema e a tônica deste belíssimo congresso. Vossa Excelência coordena a Comissão Nacional de Fomento à Conciliação. Um congresso desta ordem, ministro Douglas, excelentíssimo ministro Salomão, excelentíssimo ministro Douglas, todos os demais que integram esse dispositivo de honra, retrata o exame multifacetário das mudanças do mundo do trabalho, e o nosso tribunal sente-se profundamente distinguido por estar um evento deste quilate em terras paranaenses, em jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Trago o cumprimento afetuoso do nosso tribunal, nosso vice-presidente desembargador Arion, que aqui também se encontra, e peço vênia para saudar a todos os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, na pessoa do decano, excelentíssimo ministro Ives Gandra Martins. Saudar também aqueles que erigiram a construção do direito do trabalho, na pessoa do sempre ministro Vantuil Abdala. E, particularmente, uma saudação à nossa ministra do Paraná, ministra Morgana de Almeida Richa. Digo ao cumprimento particular à organização e à coordenação científica deste congresso. Ousaria dizer, permita-me, excelentíssimo ministro Douglas, que a coordenação científica deste congresso e a magnitude e a excelência dos eixos temáticos envolvidos para a reflexão da mais alta densidade científica retratam o nosso Rio Iguaçu. O nosso Rio Iguaçu nasce às margens de Curitiba e tudo teria para desaguar caminho ao mar, descendo a Serra do Mar. Mas essa não foi a escolha do nosso rio. Ele toma a direção contrária e fecunda, fertilizando todas as terras do Paraná, e desce em sentido contrário, até Foz do Iguaçu, a cidade que cedia este congresso. Os pensadores que aqui refletirão sobre o mundo do trabalho e suas mudanças, sobre os impactos da odierna tecnologia, são como o Rio Iguaçu, deixam de abraçar o caminho que até então pode-se ter tido como trilhado e satisfeito uma construção notável, para fecundar novas terras e novas ideias, trazendo uma reflexão profunda sobre os anseios dos diversos segmentos produtivos da riqueza material. E isso engrandece o Estado do Paraná e agiganta a magistratura trabalhista paranaense. Saudando os honrados componentes desta mesa, deste dispositivo de honra, o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná se sente enriquecido e encantado com a presença de todos e com a escolha da cidade de Foz do Iguaçu. Meus cumprimentos, muito obrigada. Passamos a palavra nesse momento ao ministro Aloísio Corrêa da Veiga, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Boa noite a todos. Eu cumprimento os organizadores do evento, meu amigo ministro Douglas Alencar Rodrigues, cumprimento meu amigo Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça, desembargadora, nossa anfitriã, que bom estar de volta a essas terras, não é, que sempre dá um gostinho de quero mais voltar aqui. E nesse congresso que no ano passado nós já tivemos assim, uma experiência altamente engrandecedora. E por isso também cumprimento meus amigos do Tribunal Superior do Trabalho, não é, a ministra anfitriã também, Morgana, e a todos os presentes, e dizer exatamente, e aqueles que compõem a mesa,
e dizer exatamente que para mim, de fato, um momento significativo participar desse evento que já se transforma numa referência em termos de encontro dessa magnitude e falar sobre essas transformações que ocorrem na realidade, na sociedade e no mundo do trabalho. Para dizer que as transformações e a tecnologia ela tem trazido mudanças tão significativas, tão rápidas, que, para que nós possamos alcançar, sempre cria uma certa perplexidade. Para dizer que, poxa, se nós dormíssemos no século I da era cristã e acordássemos no século XV, não teríamos muito problema de viver na sociedade, não é? Porque as transformações não seriam tão importantes a ponto de romper conosco. Agora, se nós dormíssemos no início do século XX, ou quase no final do século XX, acordasse agora, teríamos uma certa... como viver nesse planeta tão diferente, com essas mudanças tão grandes. Né? Quando eu era jovem, eu achava que, quando chegasse no século XXI, nós teríamos os Jetsons, né? Com aqueles foguetes para poder entrar, nos locomover com uma velocidade do som rapidamente. E essas transformações sociais, elas estão exigindo de nós uma mudança de comportamento. E o Poder Judiciário, ele precisa estar presente, cada vez mais voltado a isso. No final da década de 50, nós tivemos umas grandes transformações do pós-guerra e trazíamos um sentimento, com a Convenção Europeia de Direitos Humanos, em torno de um poder judiciário que era altamente criticado por sua lentidão. E a Convenção Europeia traz como princípio a razoável duração do processo naquela ocasião, trazida também pela Convenção Americana. E, dali para frente, nós precisamos nos adaptar a mudar esse sentimento e essa constatação, porque, afinal de contas, era preciso que houvesse uma resposta à sociedade pela monopolização da administração da justiça em tempo real, em tempo tempestivamente, justa, em tempo razoável. E essas medidas foram trazidas a partir da década de 90 do século passado, através e mediante a própria ratificação nossa, não é, da Convenção Americana de Direitos Humanos, e essas mudanças foram começando a ser sentidas, de modo a quitar com o Poder Judiciário distante da sociedade, trazendo um Poder Judiciário cada vez mais próximo da sociedade, em que pudesse ter essa contemporaneidade, em que pudesse ter essa resposta não só tempestiva, mas, sobretudo, uma resposta mais justa, mais eficiente, mais eficaz. E essas transformações exigiram de nós um novo comportamento, que era exatamente participar de todo esse processo de transformação da sociedade. Hoje, nós temos a nos desafiar modalidades de trabalho no mundo do trabalho, como essa plataformização, não é? Vamos dizer que nós tínhamos o toyotismo, primeiro o fordismo, o toyotismo, agora temos um uberismo, para que nós possamos enfrentar todas essas questões trazidas de um mundo do trabalho novo, moderno, desafiador, que exige de nós uma presença cada vez mais constante nesse cenário da própria atuação social. E é preciso, acima de tudo, que nós tenhamos um despertar de uma nova realidade, trazida no chamado diálogo social. E sabemos, todos nós, que toda e qualquer solução de conflito ela se faz pelo próprio exercício de uma capacidade volitiva, de uma autonomia da vontade e de uma abertura cada vez maior
do diálogo social e que nela participe também o próprio Poder Judiciário. Esse congresso e essa manifestação e esse encontro, ele não só um momento para que nós possamos, na vida, refletir com todos aqueles que irão participar, grandes pensadores do direito, mas, acima de tudo, nós estarmos juntos nesse processo de melhor servir. Eu desejo a todos, que tenhamos, todos nós, um grande evento. Muito obrigado. Obrigado. Nesse momento, representando a Magistratura do Trabalho, convidamos para fazer uso da palavra o presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, senhor Gianni Cardoso. Bom, na presença de tantas autoridades, eu tenho uma grande chance de cometer alguma gafe protocolar em desejar boa noite. Então, vou tentar ser o mais democrático possível, desejar boa noite a todas as mulheres aqui presentes, na presença da desembargadora Ana, da ministra Morgana, da ministra Peduzzi e todos os homens aqui presentes. Desejo boa noite na pessoa do ministro Aloísio, do ministro Douglas, do ministro Salomão. E, em nome da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, desejo a todos um excelente congresso. Como já foi antecipado pelo ministro Aloísio, quem compareceu aqui o ano passado e retorna aqui esse ano, percebe que a qualidade do evento, ela pode ser constatada pela plateia, pelo número de pessoas. Se a gente olhar para trás, tem algumas dezenas de pessoas que estão procurando lugares para se acomodar. Então, espero que nós consigamos atender às expectativas. Sobre o congresso, eu gostaria de agradecer muito à academia e, novamente, ao ministro Douglas, que sem eles o evento certamente não aconteceria. E eu já registrei o ano passado e registro esse ano que vir a Foz do Iguaçu tem sempre sido motivo de felicidades para mim. Primeira vez em 2005, quando eu comecei minha carreira na Justiça do Trabalho, fui servidor aqui, aprendi a fazer sentenças aqui com o juiz, coincidentemente, juiz auxiliar da desembargadora Ana, o Dr. Lorival, que não está aqui hoje, mas os amigos que eu fiz aqui na Terra me comentaram comigo que ele esteve aqui essa semana. Então, é isso. Tenho a desejar a todos um excelente congresso e, por fim, só para registrar um último agradecimento na pessoa do Dr. André Zipper, não estou localizando ele agora, estou localizando, no apoio que a TPE, a Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, deu para o evento. Então, boa noite a todos. Obrigado. Passamos a palavra agora ao ministro Douglas Alencar Rodrigues, representando a comissão científica desse evento. Muito boa noite a todos. Na condição de integrante da comissão científica, eu quero renovar a saudação às autoridades que já foram nominadas, mas de forma muito especial eu quero destacar 3 pessoas que são, para muitos de nós, verdadeiros paradigmas e que nos honram de forma expressiva com suas presenças neste congresso. Eu começo pela desembargadora Ana Carolina Zaina, nossa anfitriã maior aqui do estado do Paraná e que personifica a gentileza. Já disse isso no ano passado e repito, é uma grande alegria, uma grande honra poder retornar à 9ª região, a terra das Araucárias, que emprestou ao TST uma de suas filhas mais diletas e queridas, que é a ministra Morgana de Almeida Richa. Quero também saudar o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça e Corregedor Nacional de Justiça, magistrado de carreira, com uma longa tradição
na defesa dos direitos humanos e que agora no Conselho Nacional de Justiça tem empunhado uma bandeira pela ética, pela probidade, pela contenção na atuação de magistrados. E, por fim, o nosso vice-presidente, o ministro Aloísio Correia da Veiga, que, antecipo, receberá de todos nós hoje uma homenagem. Sintam-se, então, todos os presentes abraçados, saudados, e gostaria também de dizer, nessa minha breve manifestação, que quando pensamos na realização de um congresso com essa magnitude, reunindo atores de diferentes segmentos econômicos e profissionais, pretendemos celebrar a pluralidade, a democracia, no enfrentamento dos grandes temas que compõem a agenda jurídica nacional. Superamos esse triste ciclo pandêmico que tantos males nos causou e as nossas esperanças se renovam na possibilidade de realização dos objetivos que estão inscritos no texto constitucional, neste ousado e belíssimo projeto civilizatório que foi inaugurado em 1988. No ano em que a Constituição Cidadã completa 35 anos, com 131 emendas até agora contabilizadas, nós vivemos um momento de particular relevância e sensibilidade para a nossa experiência republicana. Desnecessário dizer, é fato público e notório, que o Parlamento brasileiro está discutindo o modelo ideal que deve conformar o nosso órgão de cúpula do sistema judiciário nacional. Também talvez seja desnecessário lembrar que a centralidade atual do Poder Judiciário, e particularmente do Supremo Tribunal Federal, nessa arquitetura institucional brasileira, e que é fruto de um processo histórico rico em complexidades, vem convocando a atenção de todos nós, em nível internacional, inclusive. A democracia, como todos sabemos, emerge no curso da história como meio de realização de valores humanos e ideal de conformação política do Estado. Pretende-se racionalizar e conter o exercício do poder político, ao mesmo tempo em que garantir, consagrar e garantir direitos e garantias fundamentais. No caso brasileiro, a reconfiguração do postulado da separação dos poderes, a partir de decisões proferidas pela Suprema Corte, tem, de fato, gerado questionamentos profundos, havendo diversas propostas de reformulação na arena parlamentar. Discute-se, fundamentalmente, a própria legitimidade do nosso órgão maior, do Poder Judiciário, para avançar sobre as mais diferentes pautas morais, econômicas, jurídicas e políticas. De um lado, invoca-se a noção essencial de que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou ainda de forma direta, com a iniciativa popular de leis, o plebiscito e o referendo. De outro lado, prevalece a visão de que a própria Constituição, em sua versão original, conferiu ao Supremo Tribunal Federal o papel de seu guardião e o fez por meio de ações de controle concentrado de constitucionalidade, informadas por uma lógica procedimental singular e por técnicas decisórias altamente sofisticadas que habilitariam a Corte Suprema a produzir decisões que inovam a ordem jurídica e impactam de forma expressiva os destinos da sociedade. Para essa segunda linha de entendimento, a legitimidade das decisões proferidas pela Suprema Corte residiria não no critério representativo eleitoral, mas no padrão representativo argumentativo, de sorte que as decisões que profere a Suprema Corte, porque largamente fundamentadas, são oferecidas à crítica nas ágoras democráticas da academia e da política. Enfim, para além dos resultados que serão colhidos nessa disputa institucional já instalada, o processo de amadurecimento político e institucional dos poderes deve produzir bons frutos para que possamos resgatar, tornar verdadeiros, efetivos e não promessas vazias, retórica constitucional inconsequente, todos os ideais e objetivos que estão consagrados no texto maior.
Neste segundo Congresso Nacional da Magistratura, teremos uma variedade imensa de temas complexos e desafiadores. Os debates vão transitar entre o novo direito do trabalho e os desafios da infraestrutura e logística, o progresso tecnológico, incluída a inteligência artificial generativa, doutora Silvia, e a análise econômica do direito, a proteção à saúde e segurança do trabalho, o direito desportivo, o direito portuário e marítimo, a nova organização sindical e os desafios para as relações de trabalho no campo, entre tantos outros temas atuais e relevantes. Já estou me aproximando do final. Serão ainda lançadas várias publicações, algumas das quais merecem ser realçadas pela expressiva contribuição às letras jurídicas nacionais. A primeira delas, o livro A Jurisdição Social no Brasil e o Futuro do Trabalho, coletânea de excelentes textos representativos das palestras e debates havidos no primeiro Congresso Nacional da ABMT, que se realizou neste mesmo espaço em 2022. A segunda, o Anuário da Justiça do Trabalho, produzido pela Conjur Editorial, tão bem comandada pelo amigo Márcio Schaer, que também nos honra com sua presença. E, finalmente, a terceira publicação, o livro Precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, organizados pelos professores Ani Ávila Assunção e Augusto César Leite de Carvalho. O anuário que será lançado neste congresso, retomando trabalhos anteriores de elevado interesse público e social, é fruto de uma pesquisa consistente sobre os desafios que se apresentam para o direito e a justiça do trabalho, bem assim sobre o perfil de seus ministros e magistrados de segundo grau de jurisdição. O livro sobre os precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos reúne um conjunto de ensaios de altíssimo nível que se propõe a mapear os pontos centrais da atuação da referida Corte, especialmente quanto à natureza e função de seus precedentes no contexto dos direitos sociais. Como todas as demais que serão lançadas, cuidam-se essas obras aqui referidas de leituras obrigatórias e que são representativas de um momento histórico que estamos vivendo no Brasil. Um momento de profunda transição, de disrupção sem precedentes e para o qual muitos de nós não estavam e não estamos preparados. Eu, doutora Silvia, fico com vontade de dizer sobre as suas reflexões, mas convido-os a acompanharem com especial atenção a participação da doutora Silvia Piva, que é uma pesquisadora desse novo mundo que se apresenta e para o qual, insisto, muitos de nós não estão preparados. Mas é preciso avançar e concluir para dizer que, ao lado dos magistrados do trabalho de todo o país, reúnem-se neste congresso lideranças sindicais de trabalhadores e de empresas, membros do Ministério Público, advogados, auditores fiscais do trabalho, professores universitários, acadêmicos de direito, jornalistas, sociólogos, economistas, todos, sem exceção, imbuídos do saudável e sincero propósito de debater e refletir sobre os mais variados temas jurídicos, econômicos e institucionais da atualidade. A proposta base que preside este evento, portanto, envolve a aproximação do Poder Judiciário Trabalhista e de seus magistrados com a sociedade. Afinal, para bem arbitrar os conflitos produzindo decisões justas e adequadas, é importante conhecer a realidade, dimensionando as consequências das escolhas interpretativas produzidas. Quando se discute a análise econômica do direito, é preciso despir-se de determinados preconceitos. Nós não queremos aqueles que se pautam também por essa metodologia decisória negar a centralidade, a relevância, a força dos direitos humanos fundamentais. Mas não podemos, de igual modo, negar a natureza dialógica do fenômeno jurídico. Já dizia um conhecido amigo já falecido, quem estuda só o direito não sabe o que é o direito.
O direito é uma ciência social aplicada que só faz sentido na sua interação concreta com a realidade da vida. Se nós não nos prepararmos e não conhecermos a realidade, corremos o risco de produzir decisões vazias, que tantos danos causam à sociedade e ao jurisdicionado. Enfim, o que nos une é esse objetivo de bem servir à sociedade. É esse o objetivo último deste congresso. Desejo a todos um excelente aproveitamento deste evento, que já integra a agenda jurídica nacional e que se repetirá, assim desejamos, no ano de 2024. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos as palavras do ministro Douglas Alencar Rodrigues, representando nesse ato a comissão científica desse evento. Passamos agora a palavra ao conferencista dessa noite, o ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça. Obrigado, uma boa noite para todos. Eu prometo que não vou atrapalhar muito o jantar, já começamos um pouco mais tarde. Tenho consciência de que não pretendo cansá-los além do que é razoável, mas quero, em primeiro lugar, dizer da minha satisfação de estar aqui num evento como esse, com uma plateia cheia aqui presencialmente, à distância também. Eu recebi informação do Zilmar que temos um outro tanto, não é, Douglas, participando à distância, de modo que é um sucesso ver um evento como esse, uma oportunidade única que eu quero agradecer aos organizadores por me permitir compartilhar algumas ideias, absorver pensamentos num extenso programa que o Douglas acabou de mencionar, alguns desses temas interessantíssimos, com visão da justiça do trabalho, uma visão mais ampla sobre vários temas relacionados ao direito. Me permitam um cumprimento especial ao vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, meu querido amigo de tantos anos, ministro Aloísio Veiga. Também quero fazer uma saudação, desculpem que eu não vou seguir a antiguidade, mas todos os colegas do TST que estão aqui hoje e que demonstram, Douglas, a relevância desse encontro. Nós temos aqui mais de 10 ministros do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Vantuil Abdala, Ives Gandra, Evandro Valadão, Luiz José Dezena da Silva, Breno Medeiros, Alberto Bresciani, Alexandre Ramos, Amaury Rodrigues Pinto. Então, cada um dos colegas magistrados da Justiça do Tribunal Superior do Trabalho. Deixei as ministras para o final, dado que também tem uma atuação marcante no Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Peduzzi, e também a nossa anfitriã, a ministra Morgana, que eu também acompanho a sua carreira há tantos anos. Eu envelheci, ela não, mas ela aqui se destaca no estado do Paraná e agora brilha no Tribunal Superior do Trabalho. Também quero cumprimentar a desembargadora Ana Carolina Zaina, que nos acolhe aqui com tanto cuidado. Em nome dela, peço que todos da mesa se sintam cumprimentados. Trabalho dedicado da desembargadora, eu acompanhei numa correição que fiz aqui no Paraná e pretendo voltar em breve para lhe fazer uma visita. Também me permitam um cumprimento a todos aqui, todos e todas que vieram e que participam presencialmente ou à distância, na pessoa do meu querido amigo Douglas Alencar Rodrigues, que
dedicou-se para realizar um evento como esse. Quando eu estava olhando, eu achei que era até uma maratona para chegar até o final, que são quase 150 palestrantes e um sucesso de temas e de conferencistas. Então, nós temos feito alguns eventos em conjunto, eu, Douglas, e cumprimento aqui também a organização do Zilmar, que tem se multiplicado para poder atender a todos, mas eu e Douglas temos feito alguns eventos sobre o Código Civil, sobre a renovação do Código Civil. Eu tenho a honra de ter sido designado presidente da comissão que analisa essas mudanças que aconteceram na sociedade e que justamente desafiam essas mudanças do Código Civil. Nós temos feito vários debates sobre esse tema. O Douglas é incansável. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, em teu nome, do Zilmar, cumprimentar a todos, como eu disse aqui, que participam desse encontro. Eu vim trazer algumas reflexões e ouvi também bastante que nós temos nesse mundo da justiça do trabalho e para além dele, porque são vários temas multiplicados. E eu quero começar falando um pouquinho desse cenário econômico. São algumas ideias desencontradas de início, que depois vão convergir um pouco mais à frente, mas eu quero, como primeiro tópico, falar um pouquinho do cenário econômico atual, dado que o nosso encontro aqui tem como pano de fundo todas essas inovações disruptivas, claro, mas tudo gira em torno do sistema econômico, tanto para trabalhadores, como para empresários, como para investidores, como para atores do mercado. E nesse cenário, há, inegavelmente, eu quero destacá-lo, um microsistema que foi criado, primeiro, um pouquinho antes da pandemia e especialmente durante a pandemia, de busca de recuperação econômica para o nosso país. Primeiro, teve a Lei de Liberdade Econômica, que foi um marco para o empreendedorismo, para as liberdades de atuação nessa mesma economia. Tem alguns princípios muito interessantes nessa lei, e nós ali imaginávamos que pudéssemos melhorar o nosso score, que normalmente é baixo em qualquer avaliação de ambiente de negócios no Brasil. Havia, até pouco tempo atrás, a OCDE, o Banco Central, o Banco Mundial faziam um doing business. Nós sempre tivemos um score muito baixo, por variados motivos, que eu também não vou cansá-los aqui, mas nós acreditávamos que, a partir dali, nós que acompanhamos, eu ocupava, antes de ir para a Corregedoria, uma cadeira no Superior Tribunal de Justiça na área do direito privado. Sempre trabalhei no direito privado quando vim para ser juiz do STJ. Sou juiz de carreira, tanto passei por vários, juiz estadual, passei por vários temas da magistratura, por várias áreas, né? Mas no STJ eu sempre atuei no direito privado. E ali pude acompanhar um pouquinho essa evolução. Realmente imaginávamos que nessa área do direito privado teríamos ali uma decolagem a partir dessa nova visão do direito privado e da economia. Mas logo veio a pandemia, e atrapalhou bastante esses planos. Não para a criação, e talvez daí aquela velha expressão de que da crise se pode fazer sempre alguma coisa melhor, né?
vieram várias leis que criaram o que eu chamei desse microsistema de recuperação econômica, dentro que se imaginou ali, ainda que desordenado, mas acabou que permitiu essa recuperação. Eu me refiro à própria lei que mudou o sistema de insolvência no nosso país, mudando a lei de recuperação, né, criando mecanismos de solução extrajudicial, incentivando a recuperação da empresa, a lei de licitações, a lei das startups, né, que investiu na criação de startups. Nós tivemos também a lei que desburocratizou a criação de pessoas jurídicas, melhorando o ambiente de negócio. Foram várias leis que vieram uma atrás da outra, e sem falar na lei que criou os créditos todos para pessoas jurídicas, para pessoa física, de modo a enfrentar aquele momento da tragédia que tivemos da pandemia. Então, nós passamos bem por aquele momento, claro, com todas as dificuldades sanitárias e médicas, mas, no ponto da economia, nós tivemos ali, imaginávamos que teríamos muito problema com empresas quebrando. Eu até cheguei a escrever alguns artigos sobre o cuidado que deveríamos ter com as empresas que entravam em recuperação. Eu dirijo um fórum no CNJ que acompanha a recuperação judicial e falência já há muito tempo, e nós estávamos muito preocupados, editamos várias recomendações para os juízes para impedir aquela quebradeira que achávamos que haveria. Realmente não houve. Mas agora, nesse cenário que nós temos, já se apontam aí números que devemos ficar bem alertas, né? No campo das recuperações e das falências, todos os indicadores mostram que esse ano houve um crescimento exponencial de quase 40% de pedidos de recuperação de empresas, de média e até grandes empresas, acompanhamos na imprensa, e também houve o maior número de decretações de falência que até hoje já foi registrado. Tivemos um acréscimo de quase 60% nas falências decretadas. Qual é esse cenário que nós temos? Nós temos, desde que criado o Plano Real, né? Eu não sou economista, mas, como eu disse, acompanho um pouco pela visão, pelo lado de cá do balcão, sempre pela magistratura, mas acompanho o direito privado. Desde o Plano Real, nós tivemos juros altos, né? Controlados, mais alto, um câmbio baixo para controlar a inflação, né? Foi assim. E agora nós estamos com uma vertente de juros altos, câmbio alto, né? Ainda que o juro está baixando muito pouco, né? E isso não implica em crescimento. Nós estamos tendo uma baixa arrecadação, né? O Estado está, pelo pouco fluxo da economia, estamos tendo uma arrecadação muito baixa. Eu acompanho lá no CNJ algumas prefeituras e estados que entraram na renegociação da dívida e agora estão com muita dificuldade até de pagar folha de 13º. Então, o momento é delicado, embora nós tenhamos apresentado um crescimento do PIB, que também é alguma coisa que deixa os economistas muito perplexos, né? Mas esse é um pouco do cenário que nós temos aí. Por outro lado, o que acontece hoje no mundo todo é essa briga que o Douglas falou entre o mundo analógico que vivíamos e o mundo digital para o qual estamos
caminhando, né? O Balaguer fala, constitucionalista espanhol, que nós estamos nessa fase de transição dos direitos fundamentais, migrando do analógico nas constituições analógicas para as constituições digitais, e estamos tentando aprender ainda como se faz isso, se é por meio de mudança na Constituição, se isso vai acontecer por meio de outras ferramentas, como que isso vai acontecer. Por exemplo, nesse cenário, né, nós temos hoje, vínhamos com essa ideia de criação de um sobredireito, praticamente, né, porque o mundo está sem fronteira, os negócios são realizados de maneira transnacional, algumas moedas não têm banco central, como é o caso da criptomoeda. Nós vínhamos caminhando para um processo de autorregulação em vários setores, inclusive transpondo a ideia de soberania para a regulamentação de determinadas questões. Com a pandemia, isso deu um passo atrás, agora retomamos essa ideia muito fortemente. Alguns temas que chegam para a nossa jurisdição são muito significativos e demonstram isso que eu estou falando aqui. Na Justiça do Trabalho, eu acho que hoje o que galvaniza mais a atenção dos juristas decorre dessa questão da economia de compartilhamento. São o que o Aloysio chamou de plataformização. E ele até mencionou os Jetsons. Eu queria te dizer que os Jetsons é da nossa geração, não é da deles, não. Eles nem sabem o que é isso, Jetson. O que ele quis dizer é que nós estamos numa revolução tecnológica, a revolução da comunicação. Era aquele desenho animado dos Jetsons, eles não veem mais isso. E se perguntar aqui quem já foi quem já escreveu uma carta, quem já escreveu uma carta aqui? Pode levantar o braço. Olha, é melhor a gente parar com esse exercício, que eu já vi que a gente está com o auditório ainda um pouco, vamos dizer, novo, né? Rejuvenescido, né? Mas a economia de compartilhamento ela traz inúmeros desafios para todos os ramos do direito, mas em especial para a Justiça do Trabalho. A questão do Uber, né, do Airbnb, do aluguel de carros, de bicicleta, de barcos, plataforma. Eu, outro dia, vi uma pesquisa muito interessante. Era uma pesquisa feita por um jurista alemão junto com um matemático alemão, eles da mesma universidade, não me recordo qual era. Eles estavam pesquisando a influência do algoritmo na contratação de pessoas, se havia algum tipo de discriminação quando se contratava com a utilização do algoritmo. Eu vi também uma outra pesquisa muito interessante, onde eles questionavam, esses mesmos juristas estavam fazendo uma pesquisa paralela sobre a questão das redes sociais, se houvesse algum tipo de recuperação ou falência de alguma dessas empresas, como ficariam esses dados, né? Que essa questão ficaria resolvida, porque são empresas transnacionais, guardadoras desses dados, como isso seria conduzido, qual era a entidade que iria cuidar dos dados das pessoas. Hoje temos um ponto muito discutido na comissão do Código Civil, entre tantos pontos, né, o início
do direito da personalidade, o fim dela, se é com a morte cerebral, se não é, quando que é a questão da barriga de aluguel, dos embriões, né? Tivemos um caso no STJ muito interessante com embriões, né? Se o casal que havia guardado embriões no hospital, um deles faleceu, né? Se havia necessidade de uma autorização expressa para a implantação do embrião, ou se bastaria depósito lá, porque nesses casos, reparem bem, a criança vai nascer sem um pai, né? Já nasce com o pai morto, né? Então, nós temos questões aí. Eu dizia, essa pesquisa deles também mencionou um caso que eles estavam vendo de economia de compartilhamento, que era a discriminação na contratação de apartamentos por essas plataformas de locação. Em algumas situações, os empregados que atuavam nessa plataforma, eles eram submetidos a situações vexatórias, porque tinham que acompanhar com câmeras as locações que eram feitas, claro, não nas áreas íntimas, mas eles acompanhavam, relatavam algumas situações de incômodo, e isso gerava também uma outra discussão. Eles estavam pesquisando isso no ambiente de trabalho. Notem que são temas que eu acho que é do dia a dia de vocês, mas é uma situação que nos remete a perplexidades, né? No caso do STJ, nós tivemos temas muito relevantes que dizem com várias temáticas que o Douglas separou dos organizadores para nós analisarmos aqui ao longo desses dias. O direito ao esquecimento foi debatido pela primeira vez no STJ. Nós tivemos aí alguns casos tratando disso no campo civil. Temos vários casos no campo criminal tratando do direito ao esquecimento. Temos uma outra temática que o STJ ainda não pacificou, que é a temática da desindexação. Eu não sei se estão familiarizados com esse termo, mas a desindexação é diferente do direito ao esquecimento. Eu tive que ver isso para poder acompanhar o julgamento. É quando você vai no buscador, né? No caso, era uma pessoa que tinha feito um concurso para o Ministério Público, não tinha passado nesse concurso, tinha feito um concurso para a magistratura. E, nesse concurso, houve algum problema com o fiscal da prova, que achou que a pessoa estava colando no meio da prova e tirou ela da prova. E aquilo virou uma notícia. Saiu publicado no jornal, tem várias questões. Ela depois fez concurso, a mesma pessoa, para o Ministério Público e passou. O que ela queria era que, quando colocasse no buscador o nome dela, não viesse sempre, em primeiro lugar, as notícias ruins dela. Que ela fez o concurso, colou. Essa era a discussão ali. É a tal da desindexação. Se as redes sociais, especialmente os buscadores, se eles têm filtros que remetem à procura de determinadas notícias. A alegação é de que não tem condição técnica de realizar esse filtro. E acabou que teve um julgamento só, pelo que eu me recordo, na terceira turma, muito apertado, onde foi deferida a desindexação, determinado. Ela não queria indenização, ela queria apenas não ficasse marcado ali sempre que se jogasse o nome dela. Outros casos muito interessantes nos buscadores, né? Eu me deparei com esse caso tanto no TSE quanto
regedor, como depois no próprio STJ, que é o fato de você jogar, no caso do TSE, você jogava um nome de um candidato e o buscador te remetia para outro candidato. Basta pagar e a direção vai para o candidato. Você joga o nome X e aparece para você o nome Y, porque aquele candidato contratou com o buscador que ele vai aparecer em primeiro lugar sempre que aparecer o nome X. Eu achei aquilo o fim da picada, porque acabei vencido lá, mas eu impedia essa prática, eu tentava impedir, mas acabei vencido e prevaleceu a ideia de que isso é livre disputa pelo voto. Mas lá no STJ teve uma empresa que alegou concorrência desleal, porque ela era especializada em fazer grupos de viagens para a Disney. Ela tem uma marca reconhecida nessa área, e sempre que se jogava o nome dessa empresa, ou viagem à Disney, ou grupos, aparecia o nome da empresa Y, porque ela contratou e pagou por esse serviço. E a discussão é se isso gerava concorrência desleal, se gerava indenização para essa empresa. O STJ acabou reconhecendo a concorrência desleal. Vejam os diversos temas que esse uso das tecnologias vão trazendo para nós. Eu, como disse, não pretendo cansá-los. Teria aqui mais umas 3 horas para falar, porque eu trouxe alguns julgados do STJ sobre temas que envolvem a cooperação com a Justiça do Trabalho, mas eu vou ficar nesses 2 últimos pontos. Eu também ia falar um pouquinho da pesquisa inédita que nós fizemos na Fundação Getúlio Vargas sobre o perfil demográfico da advocacia, porque isso também tem um impacto enorme para os diversos temas que vamos tratar aqui, né? Pela primeira vez, nós fizemos, em conjunto com o Conselho Federal, uma pesquisa demográfica para saber qual o perfil da advocacia brasileira. Chegamos ao quantitativo de 1.370.476 advogados. Desses, 776, 51,43% são mulheres. Homens são 48,57%. E a grande maioria é branca, 65% de advogados brancos. E o tempo de inscrição da ordem também me chamou a atenção. E me chamou mais a atenção ainda o fato do ganho médio, né, dos advogados, que o censo detectou que a maior parte dos advogados, quase 60%, recebe menos de 5 salários mínimos por mês, o equivalente a R$ 6.600. Apenas 4,93% dos advogados ganham mais que 20 salários mínimos. Claro que eu gostaria de um tempo maior para expor a pesquisa, mas, como eu disse, não vou cansá-los, é uma pesquisa inédita, ela está ainda sendo apresentada em vários lugares, a mídia está descobrindo, mas é um tema pertinente para o nosso Congresso, porque várias das questões passam pelo mercado de trabalho da advocacia, né? Que é majoritariamente focada no direito civil. Engraçado que tem o direito do trabalho perde bastante. Tem primeiro o direito civil, depois vem, dentro do direito civil, uma especialidade, que é na área de família, sucessões, tem a maior quantidade de advogados. Depois, quem tiver interesse, eu posso passar. Eu quero concluir com os 2 últimos temas aqui. O primeiro é
dentro desse cenário que mencionamos, abordar o ponto da cooperação. Nós, naquele fórum que eu mencionei de início, estamos trabalhando num termo de cooperação entre juízos trabalhistas e juízos de recuperação e falência. Esse termo, que começou com Aloysio, quando ele integrava o CNJ, e depois o próprio fórum, que várias reuniões nós fizemos, agora está vingando. Nós já temos até a minuta do termo, está sendo submetida tanto ao presidente do TST, ao presidente do STJ, ao presidente do STJ, ao presidente do CNJ e do Supremo, onde nós definimos ali algumas regras de cooperação entre os juízos do trabalho e os juízos das varas estaduais que cuidam de recuperação e falência, que é, na verdade, um grande gargalo para o funcionamento desses temas. E são várias regras, né? Desde aquela que regula os depósitos recursais, quais as causas que vão prosseguir no juízo trabalhista até obter a sentença, até ter o valor liquidado para poder habilitar lá na operação, como vai ser feito isso, qual é o órgão de controle, como o tribunal deve proceder, quais os requisitos para a expedição da certidão que o juiz do trabalho vai conceder para que a parte possa obter benefício. Eu estou com a minuta aqui também, mas eu achei bem interessante esse trabalho do Fonaref, que é bem significativo de como dois segmentos da justiça podem, de maneira irmanada, resolver problemas, solucionar problemas que são criados por essa multiplicidade de jurisdição que temos. E, por final, uma palavrinha só sobre a corregedoria, já que o Douglas me pediu para fazer um apanhado geral aqui, tipo um cozido, vários temas a apresentar, eu queria falar um pouquinho da corregedoria. Por quê? Nós acabamos de soltar um Justiça em Números, né? Soltou há pouco tempo. São 29 milhões de processos, são 31 milhões de processos novos, cada ano aumenta 10%. Nós conseguimos julgar 29 milhões deles. Conseguimos baixar 30 milhões. Ainda assim, 81 milhões de processos pendentes. É a maior carga de trabalho que se tem notícia. Temos um tempo médio, considerando todos os segmentos da justiça, que é bastante razoável quando comparado com outros países. Nós temos um tempo médio no processo de conhecimento, um tempo médio de 2 anos e 1 mês até a sentença. Nosso problema está na execução. Aí pula o tempo médio para 4 anos. É aquela história do ganha, mas não leva. E nesse cenário aqui, o que compete à Corregedoria? Nós temos na Corregedoria Nacional, sob a nossa inspeção, 15.321 unidades judiciárias só de primeiro grau. São quase 500 mil servidores, entre servidores efetivos do quadro e contratados. 500 mil servidores, fora a parte extrajudicial. Nós temos, na nossa força de trabalho, além dos 500 mil servidores, majoritariamente de mulheres, 56% são mulheres, ao passo que na magistratura nós temos 18.117 juízes, sendo que 38% deles são mulheres. Nesse cenário, a Corregedoria tem por incumbência uma atividade disciplinar,
de correcional, que é o nosso maior trabalho, mas também tem papel de políticas públicas muito interessante. Nós desenvolvemos com força motor ali várias políticas que a gente se orgulha bastante delas. Nós temos a campanha do Registre-se, que foi conferir documento de certidão de nascimento para as pessoas mais vulneráveis, né, para as pessoas moradores de rua. Fizemos um esforço concentrado recentemente com uma ampla campanha publicitária, uma face boa do judiciário. Nós mobilizamos todas as corregedorias, todos os registradores civis, atendemos mais de 100 mil pessoas e aqueles que eram atendidos já eram direcionados para, se quisessem, claro, receber benefícios sociais, receber capacitação para emprego. Então, foi uma mobilização bem interessante. Agora estamos com a campanha do Solo Seguro, que é a regularização fundiária. Primeiro na Amazônia Legal, agora vamos lançar no dia 8, Dia da Justiça, vamos lançar o Solo Seguro Favela, Rio de Janeiro. Vamos regularizar fundiária, vamos fazer regularização fundiária nas favelas do Rio de Janeiro. E, por último, como exemplo de programa social, para encerrar, também, de novo, uma parceria que estamos agora alinhavando com o Tribunal Superior do Trabalho, já começamos a conversar, mas é a parceria para o projeto Novos Rumos. O que ele significa? Quando vai haver a desinternação do adolescente, que seja ele infrator ou não, mas que esteja internado, ele já é direcionado para um emprego. Ele vai ser capacitado por força de convênio com empresas grandes, Sebrae, Banco do Brasil, inúmeras empresas que estão fazendo convênio conosco, inclusive agora com a parceria com o Tribunal Superior do Trabalho, para direcionar esses jovens para, já na saída do abrigo, eles receberem um direcionamento, e isso pode mudar muitas vidas. Eu, de novo, quero agradecer a atenção que me ouviram e essa oportunidade de vir aqui debater um pouquinho com vocês. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do conferencista, convidado especial dessa noite, ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça. Nesse momento, ainda nessa sessão solene de abertura, fará uso da palavra o ministro Douglas Alencar Rodrigues, para conduzir, então, a homenagem ao ministro Aloísio Correia da Veiga. Senhoras e senhores, eu retorno a essa atividades organizadas deste conclave, certamente de todos os congressistas, para prestar um tributo ao ministro Aloísio Correia da Veiga, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Como é a praxe, devo referir, ainda que de forma breve, o perfil do nosso homenageado. Sua Excelência é um dos mais destacados magistrados do Judiciário brasileiro. Teve uma carreira exitosa que se iniciou em 1981. Ao longo desses mais de 43 anos de judicatura, trilhou com invulgar brilho todos os degraus da jurisdição especializada. Chegou ao TST em 1998, ainda como desembargador convocado, e de lá não mais retornou, alçado que foi ao cargo de ministro no ano de 2004. Pródiga em notáveis realizações, a trajetória profissional de Sua Excelência envolve também o exercício da docência, sendo consagrado professor entre os seus alunos. Jurista reconhecido com diversas publicações de elevada qualidade, o ministro Aloísio é também conferencista, celebrado no Brasil e no exterior.
Foi também presidente da Associação de Magistrados da Primeira Região. Compôs o Conselho Nacional de Justiça e dirigiu a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho. Produziu grandes contribuições e segue essa mesma trilha como vice-presidente para a melhor estruturação do Poder Judiciário Nacional. A leitura do currículo integral de Sua Excelência impressiona por sua extensão, diversidade e qualidade. Todos que o conhecemos de forma mais próxima sabemos do seu intransigente compromisso com a efetividade da jurisdição. Os reduzidos estoques que sempre marcaram o acervo de Sua Excelência são prova viva do que estou aqui a afirmar. Aliás, ministro Aloysio, antes mesmo de conhecê-lo pessoalmente, ainda como juiz singular, juiz no primeiro grau, me impressionava os julgamentos inéditos proferidos por Vossa Excelência. Ministro Aloysio, por esse compromisso intransigente com a celeridade, era o primeiro a se posicionar sobre os temas novos, temas candentes que nos desafiavam no exercício da jurisdição. Mas diz o ditado que ao lado do grande homem e magistrado posta-se a companheira de todos os momentos. E é por isso que esta homenagem não seria completa se não contasse também com a presença da querida Maria Helena, esposa do homenageado, a quem convido para subir ao palco com uma salva de palmas do auditório. Pediria a placa, por favor. Antes de entregar ao ministro Aloysio uma placa e uma lembrança da organização do evento, eu vou convidar a ministra Morgana de Almeida Richa para que suba ao palco e promova a entrega de um buquê de flores à esposa do nosso querido ministro Aloysio, a não menos querida Maria Helena. Quero convidar a nossa desembargadora, a Carolina, para que também promova a entrega do nosso presente ao homenageado. Ministro Aloysio Corrêa da Veiga recebe nesse momento um objeto em cerâmica, uma obra de arte feita por uma artista que mora aqui em Foz do Iguaçu, Maria Cheng, reconhecida internacionalmente. Ela reproduz as paisagens e o cotidiano de Foz do Iguaçu e da fronteira em cerâmica.
Por fim, a placa será entregue pelo da BMT, de Carucu. Homenagem. Por ocasião do 2º Congresso Nacional da Magistratura do Trabalho, realizado na cidade de Foz do Iguaçu entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro de 2023, a Associação Brasileira dos Magistrados do Trabalho e a Academia Brasileira de Formação e Pesquisa prestam justa e merecida homenagem ao ministro Aloysio Corrêa da Veiga pelos relevantes serviços prestados à justiça e à sociedade brasileira, figurando sua trajetória profissional como modelo para as gerações presentes e futuras de magistrados. Ministro Aloysio tem a palavra. Ter a palavra é ótimo, né? No momento desse, em que a emoção realmente, né, nos impede de só dizer gratidão, não é? Celebrar e agradecer exatamente a homenagem. E dizer o seguinte: nada melhor do que ter amigos, não é? Porque os amigos sempre surpreendem com essas bondades acima de tudo. E a minha mulher também aqui, de chegar e lembra essa de Queiroz, em correspondência de Fradique Mendes, né? Em que começam a elogiar muito o marido, morre Pacheco, então está sendo velado, e todo mundo elogiar sobre as efemérides, sobre as conquistas e tal. Quem falava? Ela falou assim: seu marido, o Pacheco. Então, essa história da surpresa, e eu vou dizer, para mim é uma honra muito grande, eu fico muito feliz, emocionado, realmente, porque estar entre amigos, não é? E dizer que toda essa vamos dizer, homenagem, para mim, é motivo de uma grande, né, de fato, emoção. Dizer que eu fiquei muito feliz, não esperava uma surpresa, e agradeço imensamente a todos, né, por essa homenagem. Dizer exatamente o seguinte: vale a pena. E são 43 anos de magistratura, que vai, né, é um tempo bem grande, para dizer que começaria tudo outra vez, se preciso for. Muito obrigado. Com essa digna homenagem, nós encerramos a solenidade de abertura desse evento. E informamos que amanhã as atividades serão iniciadas às 8h30 da manhã. Mas agora convidamos todos os presentes, as autoridades aqui presentes também, para o jantar oferecido pela organização do evento do 2º Congresso Nacional da Magistratura do Trabalho, no Salão Pátio da Mata, que fica aqui ao lado. Todos serão bem-vindos, sintam-se acolhidos nesse 2º Congresso Nacional da Magistratura do Trabalho, realizado aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná. Uma boa noite a todos e a todas vocês. Nos encontramos amanhã novamente aqui nesse salão de eventos.